Olá, colegas tais! Estamos aí num momento muito importante para a nossa categoria, né? Amanhã vai ser enviada a proposta das bases para que o CNG possa fazer a análise aí do que a categoria quer para levar à mesa de negociação do governo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder a gente discutir um pouco sobre o relatório que foi encaminhado pelo CNG Fazubra, né? As informações que o Sinasef passou também a respeito da questão das discussões deles, né? E o que a gente está levando para o governo, né? Um outro ponto que a gente vai colocar nesse vídeo, porque algumas pessoas colocaram aí que a proposta é uma proposta rebaixada, né? A gente vai colocar para vocês aqui uma análise comparativa da primeira proposta realizada ao governo para essa proposta que tem características diferentes. E vamos fazer uma comparação entre os valores das duas tabelas para que vocês possam tirar as suas conclusões com relação à proposta que foi encaminhada agora em comparação com a proposta anterior, falando sobre as características de cada uma das propostas e por que a gente chega àqueles valores. Então esse vídeo é muito importante para as discussões. Algumas assembleias de base vão ser realizadas ainda amanhã pela manhã, como aqui no Sindifes vai ser, né? Então é muito importante a gente fazer essa análise aí para ver o que tem, na verdade, nessa contraproposta encaminhada pela Fazubra e que o Sinasef fez uma proposta também muito parecida para continuar as discussões com o governo sobre os caminhos aí da nossa categoria. Então já vamos começar então fazendo uma análise aqui no documento do CNG, né? Que foi um documento que eles enviaram para as bases, onde eles fazem uma análise de conjuntura inicialmente, né? E aí depois, logo em seguida, eles vão colocar a proposta aqui pra gente. Quer ver? Eles vão colocar a proposta aqui com os encaminhamentos, né? A questão da simulação e tudo mais. E aí a proposta tá aqui embaixo. Vocês podem ver aí que na proposta aqui tem os valores, né? E o governo tinha mandado pra gente uma proposta no valor de 35%, 40% para o nível B, 50% para o nível C, 61% para o nível D e 100% para o nível E, que seria o valor base ali da nossa carreira, né? O que a gente está colocando como contraproposta que foi aprovado lá no CNG da Fazubra? A contraproposta ela vai encaminhar 39% para o nível A, 40% para o nível B, 60% para o nível C, 61% para o nível D em comparação com o nível E e o 100% do nível de referência, que é o nível E, né? Essa daqui é a proposta, então, que a gente vai encaminhar para o governo, né? Para que ele possa negociar aí. A lógica dessa proposta ela é muito parecida com a da proposta inicial que a gente encaminhou. Lembro a vocês que a proposta inicial ela foi discutida no GT, né, Carreiras, né, e nessa proposta foi colocado pelo próprio governo, com a participação do MGI, a questão da equiparação dos salários dos níveis A e B, C e D, né, e o nível E sendo a referência. Eles colocaram isso na proposta. Só que quando chegou nas negociações, eles foram e falaram que não seria permitido igualar a questão do A com B e do C com D, mas não colocaram questões de legislação que impedem formalmente essa questão da equiparação do valor salarial, corrigindo a injustiça histórica, né, que esses servidores do nível C e do nível A têm desde a época que foi criado o PCCETAI. Então a proposta é seguir conversando com o governo para aproximar ao máximo o nível A com o nível B, o nível C com o nível D e corrigir essa injustiça histórica. Esse é um dos pontos que estão sendo trabalhados aqui. E aí os vencimentos teriam essas modificações no decorrer dos anos, né? E aqui também tem uma simulação com incentivo à qualificação, tanto no piso quanto no teto de cada uma das classes da carreira, né? Aqui também é colocado um ponto com relação ao RSC, né? Tem uma proposta do Sinasef
e uma outra proposta de alguns grupos, né, da Fazubra, do CTB e do Ressignificar, que devem ser discutidos pela base para que seja feito um encaminhamento, no caso, para que o CNG possa apresentar para o governo aquele modelo de RSC que a categoria prefere. Esses são os dois pontos assim principais, os pontos cernes, né, de discussão dessa questão da nossa carreira aqui nesse informativo, né, da Fazubra, nesse informativo de greve. Com relação às propostas apresentadas, né, a gente acredita que a maioria das bases vai aceitar esse modelo de proposta para a gente poder levar para a mesa de negociação com o governo, né? Tá tendo uma discussão aqui na base dos Sindifes, mas hoje na reunião do comando de greve eles não chegaram a um consenso de qual é o modelo que eles prefeririam aplicar para essa negociação com o governo. Foi até aventado uma proposta lá do Grupo Unir, que está sendo discutido nacionalmente, mas não se chegou a um consenso para essa aprovação. Certamente ela vai ser apresentada amanhã na reunião, mas a gente não sabe o que a Assembleia vai decidir. O nosso grupo político aqui no Sindifes, ele defende a unidade. A gente acredita que a unidade é uma forma de fortalecer a categoria para poder levar uma proposta única e unida para o governo. A gente acredita que isso fortalece a nossa categoria. E é isso que a gente vai defender amanhã na reunião dos Sindifes. Foi uma proposta que foi decidida antes pela Fazubra, através do seu CNG. O Sinasef, de forma muito inteligente, discutiu isso no CNG deles no final de semana. E eles aprovaram uma proposta extremamente similar à proposta da Fazubra, o qual permite uma aglutinação das duas propostas para apresentar uma proposta de carreira unida na mesa de negociação com o governo, algo que é muito importante. Quando você vai unido para negociar com o governo, você vai mais forte. É isso que a gente defende, é isso que a gente defendeu no decorrer das mesas de negociações anteriores, mas a gente foi voto vencido sempre aqui no Sindifes. A gente espera que amanhã a gente possa ter uma discussão e a gente possa encaminhar nesse sentido. Não sabemos se teremos correlação de forças para poder vencer com essa proposta, mas é isso que a gente vai encaminhar, porque a gente, desde o começo, a gente defende a unidade. A gente do Sindifes está junto com o CNG, junto com a categoria a nível nacional, para que a gente saia mais forte e possa aí negociar com o governo com mais força e mais união da categoria. Vamos lá, agora a gente vai chegar aqui em alguns pontos importantes da discussão com relação a essa proposta apresentada. Algumas pessoas, quando elas foram apresentadas inicialmente, elas ficaram um pouco chateadas, né? Porque ela reduz o aumento na carreira, vamos dizer assim, de 34%, que foi a proposta inicial, para aproximadamente 4 mais 9 e 9, né? Então isso vai dar ali 22%. Mas esses 22% que estão sendo propostos vão ser aplicados lá no E. Só que tem algumas mudanças nesse meio que fazem com que a proposta, em termos de ganho salarial da categoria, fique praticamente igual. E é isso que é importante a categoria perceber, e a gente vai mostrar isso para vocês aqui em números, né? Teve uma mudança estrutural. Nas discussões, o que foi levantado é que foi importante ter essa mudança, porque com essa mudança estrutural, o governo ele tem maior margem para poder negociar com a gente. Porque assim, a gente encaminhou 2 propostas para ele, né? Ele fez uma contraproposta, depois ele fez uma outra contraproposta, mas ele foi muito irredutível com relação aos pontos que estavam sendo discutidos. Ele foi muito irredutível.
Então, assim, a gente apresentando algo que dê margem para o governo poder trabalhar para aumentar essa proposta para a gente, seria algo muito importante. E essa foi a interpretação que os nossos colegas do CNG Fazubra chegaram na hora de propor esses novos caminhos aí para a proposta. Eles acham, entenderam, né, que o governo ele precisa de margem e de flexibilidade para que ele possa, se ele quiser, obviamente, né, na negociação, não aplicar esse dinheiro no valor de referência da nossa carreira, essa porcentagem que a gente está pedindo no valor de referência da nossa carreira, mas abrindo margens para que o governo possa aplicar esses valores dentro da carreira, de uma forma não tão clara como ele fez no caso com os docentes e em outras várias negociações que ele realizou. Porque o governo ele sofre muita pressão de outras categorias. Então, se ele dá um aumento muito grande em porcentagem na base da nossa carreira, as outras categorias podem vir a questionar o governo porque ele deu um aumento maior na base em porcentagem para a gente do que para eles. Então, quando o governo tem a flexibilidade de poder apresentar mais valores dentro da carreira, isso não gera tanto impacto para as outras categorias que estão negociando. Sabe? Fica uma coisa mais escondida, vamos dizer assim. E isso é estratégico para a gente poder negociar com o governo, porque pode ser estratégico para o governo dar um aumento para a gente de step, por exemplo, né? Em vez de dar um aumento para a gente nominal no valor de referência da carreira. Porque para ele isso poderia gerar um desgaste maior. Com essa leitura, ele aumentou, por exemplo, o step dos professores de 4% para 5% de uma vez. Né? É o nosso step dos sonhos, vamos dizer assim. Né? Então, ele demonstra, através dessas negociações, que talvez a gente dar outras possibilidades para ele pode ser interessante para ele poder aplicar mais recursos na nossa carreira. Então, assim, vamos lá, vamos para a discussão assim, principal desse vídeo, que é a proposta que foi apresentada pela Fazubra e a proposta que foi apresentada pelo Sinasef é mesmo uma proposta rebaixada? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma analisada nos dados e na comparação das informações das duas propostas? Vamos lá, aqui tem a primeira proposta, né? E a segunda proposta. A primeira proposta ela era a proposta lá do GT, né? Carreiras, né? Ela colocava que os percentuais seriam 40 para A, 40 para B, 60 para C e 60 para D. E o 100% que é o valor de referência para o E, né? Isso é a porcentagem da primeira proposta. O aumento proposto era de 10,34, 10,34 e 10,34. Isso somava 34% no total, né? Com essa proposta, foi solicitado também a inclusão do RSC, a aceleração por capacitação e o STEP em 3,9%, né? Que é o STEP que a gente tem atualmente. Essa proposta ela custava 8,2 bilhões e aqui a gente faz uma comparação entre os valores dessa proposta, né, com a segunda proposta, que é a que o CNG Fazubra está apresentando agora. A proposta atual ela prevê uma porcentagem para o A de 39% em comparação com o nível E, a porcentagem para o B de 40%, a porcentagem do C de 60%, a porcentagem do D de 61% e a porcentagem do E, que é o valor de referência, de 100%. Né? Nessa proposta, já reduziu aqui o valor de referência de aumento em porcentagem, como vocês podem ver, e aquilo que eu estava introduzindo na minha fala anterior, né? Reduziu para 4% em 2024, 9% em 2025 e 9% em 2026. Isso aqui vai dar um total de 22%. Olha como cai. Aqui era 10,34 na proposta inicial em 2024, 10,34 em 2025 e 10,34 em 2026, o que daria um aumento de 34%. Aqui já cai para 22%. Isso pode ser interessante para o governo. Para o governo pode ser interessante colocar essas porcentagens dentro da nossa carreira, ao invés de apresentar uma proposta com essas porcentagens na mídia, vamos dizer assim. Porque as outras carreiras podem ver isso em porcentagem
e podem começar a cobrar do governo aumentos maiores, né? Aqueles que ainda não negociaram e que não fecharam as suas negociações. Então, a gente apresenta também essa proposta com o RSC, que está sendo discutido e está também no IG da própria Fazubra, né? A aceleração por capacitação, a gente também apresenta isso como um fator importante de negociação e aumentamos ali o STEP para 4,5%, né? Isso pode subir aí no decorrer desses 2 anos, né? Esse valor de 4,5% não é 4,5% de uma vez, mas pode subir de forma escalonada no decorrer desses próximos 2 anos aí. Então, o que muda nessa proposta de STEP ao invés de valor nominal no E? Isso muda principalmente no início da carreira. Né? No início da carreira isso tem uma mudança. Quando você aumenta o valor nominal, isso pega toda a carreira proporcionalmente. Vai pegar o nível E, o nível D, o nível C, o nível B e o nível A, em uma proporção. Quando você aumenta no STEP, aquelas pessoas que estão mais à frente na carreira, eles ganham uma porcentagem maior, já que a cada 12 meses, né, tem essa aceleração, a cada 12 meses a gente tem as progressões, né? E aí a pessoa que, a cada progressão que ela tiver, em vez de ela ganhar 3,9% a mais, ela vai ganhar 4,5% a mais. Então, esses 4,5%, eles representam um valor maior a cada progressão que a pessoa tiver. Então, isso favorece mais aquelas pessoas que estão mais à frente da carreira, né? Ou mais à frente da carreira, ou os aposentados. Mas é importante porque a nossa carreira, ela acaba ficando também mais atrativa, porque ela vai ter um valor mais ao final maior do que é hoje, né? Não é um valor tão diferenciado, vocês podem ver, a diferença de uma proposta para outra é muito pequena. Vocês vão ver aqui que no piso, como eu falei para vocês, no início da carreira, tem-se uma certa perda entre uma proposta e outra, né? A primeira proposta a pessoa ganharia mais porque ela ganharia os 34% até 2026 na referência que é o nível E. Então aqui, ó, no piso, a pessoa entraria ganhando no nível A 252,40 a mais, que ele chegaria ganhando 2.448,30 ao invés de 2.195,90 da segunda proposta. O B, R$ 196 a mais. O C, R$ 294,10 a mais. O D, R$ 237,80 a mais. E o E chegaria ganhando R$ 490,30 a mais, né? Aí a gente vai caminhando no decorrer da carreira, esses valores vão se aproximando. E quando você avançar, que você passar mais ou menos ali da metade da carreira, que vão ser de 15 anos agora de progressão, quando você chegar ali mais ou menos no 8º ano, os valores eles vão se igualar entre a proposta apresentada para o governo no início das discussões e a proposta atual. E a partir daí, a proposta atual ela vai começar a ganhar, porque o STEP vai começar a fazer uma diferença maior, né? A partir da metade dos anos que você está na instituição. E aí, ao final, no teto, vocês vão ver aqui que a proposta 1 ela só vai ganhar no nível A, porque teve um acréscimo, né, de 1% aqui, ó, da primeira proposta para a segunda proposta. Então o nível A, por causa desses 1%, ele vai terminar lá no teto da carreira dele com R$ 25,00 a mais da primeira para a segunda proposta. E daí em diante, o nível B, no teto, já vai ganhar a segunda proposta, R$ 99,40 com relação à primeira, R$ 149,00 em relação ao nível C, a segunda em comparação com a primeira. O nível D vai ganhar R$ 273,30 lá no teto, na segunda proposta em relação à primeira, e o nível E vai ter aí um ganho de R$ 248,20 lá no teto em relação à primeira. Considerando aqui os salários bases, viu, pessoal? A gente não colocou aqui IP e o IQ, né, que é o incentivo à qualificação, que isso também vai gerar um aumento maior aí, e aí as porcentagens vão aumentar de acordo com esses valores e também em porcentagem. E em valores proporcionais à porcentagem do seu IQ.
Então a proposta do governo é essa até o momento, 35, 40, 50, 61 e 100, né? A proposta que a gente está apresentando agora, né? Eu falo assim, a gente apresenta porque eu defendo essa proposta e o CNG está apresentando no momento é maior do que as porcentagens do governo, vocês podem ver aqui, ó. 39 maior do que 35, 40 igual a 40, 60, 10% para o nível C a mais do que foi apresentado pelo governo, 61 igual ao 61 e o 100 igual ao 100, que é o valor de referência, que é o nível E. Então a proposta do CNG Fazubra e do Sinasef são melhores do que as propostas do governo. E pelos valores aqui, vocês vão ver que não vai dar uma diferença no decorrer da carreira toda, não vai dar uma diferença muito grande. Então, a gente não pode dizer, eu cheguei à conclusão, de que a proposta não é rebaixada. Muito pelo contrário, eles utilizaram estratégias, né, para que o governo possa negociar com a gente, flexibilizando determinados elementos da carreira para que o governo tenha essa flexibilidade para poder fazer uma negociação com a gente com outros parâmetros para ele poder aportar recursos. É uma estratégia interessante, é uma estratégia inteligente por parte do CNG Fazubra e que foi aí adaptada também e levada muito em consideração pelo CNG do Sinasef. Você vê aí que os CNGs estão trabalhando de forma conjunta, o que é muito importante para a categoria. Os valores totais vocês verem que são muito parecidos da primeira proposta, que é de 8,2 bilhões com esses parâmetros, para a segunda proposta, que é de 8,1 bilhões com esses parâmetros. Então você vê aí que as duas propostas são muito parecidas e elas, de certa forma, são quase igualitárias, com algumas características diferentes, que a primeira proposta ela tem um ganho maior para o início de carreira e a segunda proposta ela tem um ganho maior para o final de carreira e para os aposentados devido à característica de aumento do STEP, mas que não faz uma diferença muito grande aí na discussão geral. Então a proposta não é rebaixada, essa é a conclusão que eu chego. Eu acho que é muito importante esse processo de união entre as duas federações que estão discutindo a questão da carreira, né? Essa união do CNG Fazubra e o CNG Sinasef, desde o começo, eles estão trabalhando de uma forma muito inteligente, muito articulada, né? E isso é muito importante para a categoria, demonstra uma união junto ao governo, o que é extremamente relevante. E a gente espera, né, que as bases possam também ratificar essa união, né? E a gente vai defender isso aqui junto aos Sindifes, né? Que a gente trabalhe em uma proposta unificada. A gente não fez isso ainda enquanto base dos Sindifes, né? De certa forma a gente ficou meio isolado do restante do país e a gente viu esse impacto nesse nosso isolamento junto ao Comando Nacional de Greve, né? O que eu vejo como um lado negativo, né? E aí a gente continua, desde o começo a gente está defendendo essa união, a gente defendeu essa união no debate, a gente acha que a gente fortalece a categoria na negociação quando a gente se une, né? E amanhã a gente vai defender na Assembleia, amanhã pela manhã, novamente, uma união, né, dos Sindifes com as definições que foram realizadas pelo CNG, né? Se está tendo união, gente, do CNG Fazubra com o CNG Sinasef, por que não pode ter uma união dos Sindifes com o CNG Fazubra? Com as deliberações da Fazubra? Isso que eu não entendo, sabe? Mas a gente vai tentar, a gente vai discutir isso. Eu acho que é importante assim, a gente levar essas discussões, né? A gente vai lutar amanhã pela união de toda a categoria dentro dos Sindifes. E a gente espera sair aí vitorioso, mesmo sabendo que é muito difícil, mas a gente vai tentar isso junto à categoria. E esse vídeo é para provocar uma discussão sobre essa questão. E estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Amanhã na Assembleia a gente vai tirar dúvidas também com relação a essa questão. E a gente fica aí à disposição para poder, né, ajudar as pessoas a compreenderem melhor esse processo.
Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Se quiserem mais reflexões como essa, se inscrevam aí no canal Direto ao Ponto Podcast. Espero ter ajudado aí na compreensão da carreira e na compreensão da proposta. Na minha opinião, ela não é uma proposta rebaixada, como se discutiu inicialmente. Ela abre margem para o governo poder trabalhar, como eu disse no decorrer do vídeo, por várias vezes, né? E é uma proposta muito interessante, muito discutida, muito bem elaborada, né? Pelos nossos colegas, tanto da FASUBRA quanto pelo Sinasef, que fazem uma representação do país inteiro. A gente espera que ela seja aprovada na maioria das bases, que seja levada para negociação com o governo e que a gente saia bem aí dessa negociação aí no decorrer dos próximos anos. Deixo aqui meus parabéns para a galera que discutiu a proposta e que definiu essa proposta. Eu acho uma proposta muito inteligente, né? E todo o apoio aí aos nossos colegas que estão trabalhando aí nessa discussão que é tão importante para mais de 200 mil pessoas do Brasil que trabalham na nossa carreira técnica administrativa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.